Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Checkpoint, a série de lives aí da Imaginadora da Panrotas, com apoio da R1, que busca caminhos e soluções aí para essa crise que a gente está vivendo. Já estamos num período pré-retomada, ainda não sabemos quando exatamente vamos poder viajar e redescobrir o nosso Brasil, né? Todo mundo com saudade de viajar. E a gente, então, está percorrendo com vocês várias regiões do Brasil, as várias regiões do Brasil. Já falamos com 7 secretários de turismo do Nordeste e agora chegamos à região Norte para saber como que está essa preparação para a retomada. A gente vai receber hoje do Pará o André Dias, do Amapá a Rosa Abdon, do Amazonas a Rosilene Medeiros e do Tocantins, substituindo o secretário Tom Lira, que está voando nesse momento, a Maria Antônia Valadares. Bem-vindos a todos. Já estou vendo todo mundo. Tudo bem, gente? Bem-vindos. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia. Muito bom saber como que o Norte está se preparando, mas eu sei que vocês acabaram de sair de uma reunião com o presidente da Embratur, Gilson Machado, então eu queria que o André fizesse um resumo de como foi essa reunião, o que vocês levaram para a Embratur de proposta como Fornatur, né? E qual a sua perspectiva aí para depois dessa reunião? Sim, foi uma reunião importante, um momento de interação entre o Fornatur, que reúne todos os secretários estaduais do Brasil e presidentes de órgãos, oficiais de turismo, etc. E o presidente da Embratur com a sua equipe, né? A gente perguntou especialmente sobre os resultados das ações que estão sendo conduzidas ao longo dessa 1 ano e meio agora de gestão, né, principalmente a questão do Rei do Rolê e dos embaixadores do turismo. A gente também questionou sobre a importante participação do Fornatur no conselho agora da nova Embratur, né, que agora transformou em agência por meio de medida provisória, que já foi aprovada pelo Congresso. Questionamos também sobre a questão orçamentária e o planejamento das ações de promoção nacional e internacional, né? O que a gente busca com tudo isso é uma maior participação dos estados, né, e através do Fornatur, na elaboração dessa estratégia de promoção turística do Brasil. E a gente sabe aí da enorme diversidade geográfica, cultural que o Brasil tem, e é por isso que a gente entende que nós, estados, onde acontece de fato o turismo, podemos contribuir muito nessa elaboração dessa estratégia. Foi uma reunião muito importante, a gente alinhou aí algumas questões, a gente está aguardando agora a disponibilização pela Embratur dessa estratégia nacional para que a gente possa contribuir de fato, né, e que a gente possa construir coletivamente que o turismo ele é um setor da economia que é extremamente complexo e que depende dessa união entre mercado, entre diferentes órgãos públicos, diferentes esferas de poder, para que a gente possa traçar uma estratégia efetiva e que vá lá no final trazer esse turista e gerar emprego e renda, que é o nosso principal objetivo. Joia, obrigado, André, por atualizar a gente. A gente vai buscar mais informações aí sobre essa reunião e ver aí as respostas da Embratur para essas reivindicações dos secretários que compõem o Fornatur. Então agora vamos começar o nosso painel. Eu queria saber primeiro em que fase, né, de reabertura da economia, dos negócios, estão os estados de vocês. Vamos começar pela Rosa do Amapá. Como é que está a evolução aí do controle da pandemia? Estão em que fase de reabertura? E quais as perspectivas aí para as próximas semanas e meses, Rosa? Bem-vinda. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, né, falando um pouco do turismo, né? E hoje nós entramos na fase laranja, né? Exatamente hoje saiu um decreto no qual nós passamos para a fase laranja. Como a gente tem visto os noticiários aí, não tem como não ver, tem gente que diz assim, não vou assistir televisão.
mas nós temos que estar informados, né, em tudo que está saindo. O Amapá está dentro dos estados, assim como o Pará, né, está dentro dos estados que a pandemia ela está num grau moderado, né? Então, hoje, tanto o governador do estado quanto o prefeito decidiram, né, pelo cálculo que está sendo feito, por tudo que está sendo feito aqui, nós entramos na fase laranja. Hoje se deu a reabertura, né, das pessoas em loco, né, dentro dos estabelecimentos, dentro das lojas, né, dentro de tudo, realmente abriu tudo, academia, menos shopping. Foi a única coisa que não abriu aqui no estado, foram os shoppings. Agora, tudo assim, com as suas... seguindo as regras, seguindo as normas, né? Todas as lojas fizeram todo o padrão que tem que ser, botaram na porta da loja, instalaram a sua pia, tem lá para você lavar sua mão, tem o álcool em gel, tem a pessoa medindo a sua temperatura, tudo com responsabilidade, porque o estado do Amapá, se a gente for fazer uma análise no geral, foi o estado que mais conseguiu controlar. Apesar de nós sermos um estado pequeno, uma população pequena, houve muitas mortes em decorrência da quantidade de população que nós temos no estado. Mas, pela brava atuação do governador e do prefeito do estado, nós conseguimos controlar muito bem a pandemia no estado do Amapá. Então, hoje, a gente entra nessa fase laranja, pedindo a Deus que tudo corra bem, que as pessoas realmente tenham prudência, né? Não é porque se pode se adentrar dentro de uma loja que a gente pode ter uma liberdade maior, no qual nós não estávamos tendo, que nós vamos abusar. A pandemia, ela não passou, ela continua, né? Então, nós precisamos ter um bom senso. Sair de casa, só realmente se for necessário, lavar as mãos, usar as máscaras. A gente tem visto, como o prefeito deu uma entrevista ontem, falou que tem uma pouca minoria, isso é verdade, de pessoas saindo na rua já sem máscaras, pessoas fazendo atividades físicas em lugares abertos, fazendo caminhada na nossa orla que a gente tem aqui sem máscara. Mas é um apelo que a gente faz para a população, porque a gente, como o prefeito e o governador diz, nós não queremos retroceder, como a gente tem visto em vários estados dentro do Brasil e fora do Brasil, que chegaram na fase em que nós estamos hoje, mas tiveram que retroceder. Então, a gente espera que o Amapá não retroceda, né? E nós estamos trabalhando como a Parronta está nos dando apoio, nós temos vários apoios da Embratur mesmo, pedindo divulgação, né? Com os nossos vídeos, com tudo que a gente pode passar, porque hoje o turismo que nós estamos fazendo é esse turismo de internet, né? Pedindo que as pessoas não cancelem, né? Mas que a gente mostre que o estado do Amapá tem turismo sim, e que eles remarquem, né? Para que ano que vem, se Deus quiser, a gente possa retomar presencialmente a vinda do nosso turismo para o estado do Amapá. Joia Rosa, só uma dúvida, a fase laranja para o estado inteiro ou foi só para a capital? Não, para o estado inteiro. Para o estado inteiro. Tá bom, então vamos saber da Rose lá no Amazonas, como é que está essa fase, em que fase de abertura que o Amazonas está. Rose, bem-vinda. Olá, pessoal, obrigada ao pessoal do Panrotas aí pelo convite, pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho de como é que está a questão aqui no estado do Amazonas. Com muita alegria que a gente já vem dizer que nós já estamos no nosso 4º ciclo de abertura. A abertura se iniciou em 1º de junho e assim ela se dava de 15 em 15 dias, a gente ia reabrindo toda a economia e graças a Deus a gente não precisou retroceder. A cada ciclo de abertura, os números, a descendência dos números da pandemia continuam decaindo. Hoje, por exemplo, se deu a abertura do transporte fluvial, o que é muito importante para o nosso estado, porque aqui nós, por exemplo, não fazemos turismo sem a questão fluvial,
e os nossos empreendedores aqui, o trade estava muito... eles estavam muito nessa expectativa de abrir a questão do turismo fluvial para que eles possam começar a vender o nosso destino aqui com mais tranquilidade. Como é que você vai fazer turismo no Amazonas? Como é que você vai ao encontro das águas se não for navegando? Você não tem como chegar. A maioria dos hotéis de floresta, enfim. E a pandemia está muito controlada no nosso estado, graças a Deus. Não passou, a gente continua com todos os cuidados, o uso de máscara, a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel. A população está muito consciente, a gente anda na cidade e vê todo mundo usando máscaras, todo mundo com o seu alquinho nas mãos, os shoppings já estão abertos, comércio de rua, a vida está mais ou menos normal no nosso estado. E os números vêm caindo. É comum agora nós não termos mais mortes, principalmente em Manaus, agora que a pandemia está um pouco mais para o interior, mas mesmo os números no interior já estão caindo, e assim, e foi muito difícil para a gente, foi muito doloroso, todo mundo acompanhou a situação do estado do Amazonas nesse início aí, abril e maio, mas a ação do governo do estado, do governador, que foi para frente dessa pandemia, foi muito positiva, tanto que nós estamos bem, estamos na 4ª fase de abertura, e se Deus quiser, a partir de setembro, que é quando inicia a nossa temporada de pesca, a partir de 1º de setembro vai estar liberado essa questão do turismo para pesca desportiva, porque é também uma atividade que ela não representa risco, porque é uma atividade turística que você faz com poucas pessoas, não tem aglomeração, então nós estamos nos preparando para receber esse turista com segurança. E vale ressaltar que, enquanto nós estávamos trabalhando em home office, a nossa equipe produziu vários... a gente produziu para as atividades turísticas aqui os protocolos sanitários para hotelaria, para eventos, para os guias de turismo, enfim, foram 7 protocolos produzidos pela nossa equipe aqui e disponibilizado para todo o trade e inclusive para o trade que atua no interior do estado. Então, é com muita alegria, é com muita satisfação que a gente vem convidar o turista a vir para o Amazonas. A floresta aqui está mais exuberante do que nunca. A partir do mês de setembro, a gente já espera poder começar a receber de volta esse turista. Joia, Rosa. Já a gente fala dessa retomada. Lembrando que você que está assistindo a gente pode mandar sua pergunta pelo Facebook, pelos canais do Panrotas, como o WhatsApp. Agora vamos saber lá do Pará. André, como é que tá? Já dá para andar tranquilamente pelo Ver o Peso? Bem, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Voltando a falar agora do estado do Pará. Pará, Amazonas e o Amapá, aí pela última notícia que a gente teve pelo Jornal Nacional, são 3 dos estados que estão em queda na curva aí da pandemia do Covid, né? Isso se deu a medidas muito rigorosas que a gente fez aqui nos nossos governos para controle dessa curva epidemiológica, e graças a Deus e ao trabalho aí de muitos e muitos profissionais, a gente tem conseguido controlar essa pandemia. Aqui no estado, como a gente tem uma dimensão enorme, a gente identificou que a realidade de algumas regiões ela é diferente da realidade de outras. Tanto
na quantidade de pessoas que estão infectadas, na taxa de aumento dessa infecção ou redução, assim como a disponibilidade de hospitais e leitos. Então, a gente dividiu o estado em 8 regiões de saúde, e que cada região de saúde a gente identifica, então, uma realidade diferente. E a gente está classificando essas regiões de saúde conforme um bandeiramento de cores. Então, o preto é o lockdown, o vermelho é o alto risco, o laranja é risco médio, amarelo é risco intermediário, e assim sucessivamente. A gente encontra algumas regiões ainda com risco alto, né? A maioria com um risco médio, que é o que eu chamei de bandeira laranja, e já temos também regiões com risco intermediário, que é a bandeira amarela. Aqui é a região do nordeste do estado, que a gente chama, a região do Rio Caetés, etc., onde temos as nossas praias de água salgada, que a gente divide praia de água doce e praia de água salgada. Então, a gente tem caminhado bem nessa reabertura das atividades, mas com muita segurança. A gente publicou aí uma série de protocolos sanitários que são de atenção obrigatória por todos, né? Eles não são facultativos. Para que a atividade permaneça aberta, ela tem que obedecer esses protocolos. Nós, da Secretaria de Turismo, elaboramos protocolos voltados às atividades turísticas. Eles já foram encaminhados para o grupo de trabalho que concentra o programa do Retoma Pará, né? Eles estão sendo analisados agora pela área da vigilância sanitária para serem publicados, e aí a gente vai trabalhar junto com os empresários do turismo para implementá-los. O Ver-o-Peso, ele está aberto, né? Como ele é uma feira e é uma principal forma de abastecimento da alimentação das pessoas, sempre esteve aberto, assim como supermercados, etc. Mas a vida ela está se ajustando a esse novo normal, com muito cuidado, com atenção muito rigorosa aos procedimentos sanitários, mas ele já está se readequando. A gente já conseguiu abrir alguns espaços públicos, como a Estação das Docas, que é um grande ponto turístico nosso, e que concentra aí bares, restaurantes, para que as pessoas possam se divertir, e aqueles que estiverem visitando aqui a cidade possam ter esse contato com o rio, que ele fica ali na beira do rio. Transporte intermunicipal já está liberado também, tanto fluvial quanto o terrestre. Então, a gente está aí num processo de reabertura, com bastante cautela, mas já em andamento e avançado. Joia, André. O Amazonas falou que tem uma previsão de começar a receber turistas em setembro, outubro. A sua previsão qual seria? A gente tem aí tanto o turismo de negócios deve retomar, acho que já em agosto, né? Já o turismo de lazer, a gente imagina que deva ser algo por aí em setembro, mais ou menos. A gente já tem uma movimentação turística interna aqui, que a gente já está observando, que nessa época do ano, para a gente é verão, né? Aqui no Pará a gente chama de verão amazônico. E acho que é a mesma coisa aqui para os colegas do Amazonas, do Amapá. Aqui para a gente é verão. Então, as pessoas buscam as praias. E a gente já registrou essa busca das pessoas por irem para os balneários. E isso tudo está sendo muito controlado. Então, a gente vê já uma movimentação turística interna, né, de forma bem cautelosa, mas chega essa época do ano para a gente é quase que necessário a gente buscar aí essas atividades de lazer e de turismo. Então, a gente já está observando essa movimentação, que é bom para os negócios do turismo, né? Joia, já tem uma pergunta aqui sobre eventos, mas eu faço para você daqui a pouquinho. Vamos saber do Tocantins com a Maria Antônia, em que fase de reabertura que vocês estão,
como é que está o controle aí da pandemia no Tocantins. Bem-vinda, Maria Antônia. Obrigada, agradecer o convite em nome do secretário Tom Lira e dizer que o Tocantins, por um bom tempo, nós ficamos aí o único estado a não ter nenhuma morte pelo Covid. Infelizmente, no estado agora estamos vivendo um momento de crescimento, né, dos casos e vamos ter que aguardar um pouco mais aí para essa retomada do turismo do estado. Mas estamos bastante confiantes. O governador Mário Carles, logo no início da pandemia, tomou uma série de medidas que contribuiu para a gente continuar em baixa, né? E agora a gente está vivendo um momento aí de crescimento. Mas tem toda uma equipe da Secretaria de Saúde, muita gente cuidando de apoiar todos os municípios. Como todo mundo conhece, todo mundo sabe, nosso principal destino no Tocantins é o Jalapão, e os parques estaduais estão fechados, né, em função dessa pandemia. Por isso, a gente está aí agora, como os outros estados já falaram, fizemos todos os protocolos de forma participativa, com o trade, com a comunidade, passamos agora por uma série de discussões desses protocolos, de todas as áreas, todos os segmentos. Estamos aí esperando essa pandemia baixar, prontos para reiniciar, né? O Tocantins é um estado privilegiado, a gente fica no centro do país, somos a região norte, mas geograficamente a gente está no centro do país, temos ligações com o Nordeste, com o Centro-Oeste, com o Norte, e isso facilita a chegada do turista até aqui. Também os nossos principais potenciais é a pesca esportiva, é o turismo de natureza, que também é um turismo feito com pequenos grupos e que não gera aglomerações. Isso fortalece a gente para essa retomada. Certo. Aí na capital, o que já está aberto? O que já está funcionando? Ou ainda está com muita restrição? Ainda está com um pouco de restrição, sim, em todos os municípios. A capital agora está numa fase de fechar o comércio às 8 da noite, né? Então, temos alguns casos em crescimento também na capital e na região norte, a cidade de Araguaína é a segunda cidade aí com o maior caso de crescimento. Mas o turismo, como eu acabei de falar, é uma aposta muito grande, né? É uma das atividades de maior oportunidade de desenvolvimento econômico e de geração de renda para o estado do Tocantins. E aí o governador vem sempre junto com o secretário Tom Lira. Nesse momento agora, a gente aproveitou. Aparentemente, a gente acha que o pessoal da área de turismo está sem trabalhar, né? A gente tem ouvido muito isso. Mas nunca trabalhamos tanto, nos preparando para essa retomada, para esse novo normal. A gente precisa aí se reposicionar no mercado nacional e internacional. Então, tem sido dias de muito trabalho interno com a equipe técnica para, quando for possível, assim que essa pandemia dá sinais, a gente retomar com toda a força. Certo. Antes de passar para o assunto natureza, como tem muita pergunta aqui já de eventos, o pessoal quer saber de Círio de Nazaré, Parintins, Réveillon. A gente vai ter esses eventos, já foram adiados. Quais as alternativas que vocês estão buscando para esses eventos que são tão populares no Brasil e na região de vocês? Quem começa? Vai, André. Olá, eu posso começar. O Círio de Nazaré é talvez o maior evento religioso do mundo. Ele já acontece aqui em Belém há mais de 200 anos. Para a gente, ele é tão ou mais importante do que o Natal aí no resto do país. É um momento de muita fé, muita comoção e, claro, um momento importante para o turismo também. A gente tem consciência disso, ao mesmo tempo que a gente sabe que no Círio de Nazaré tem 2 milhões de pessoas na rua ao mesmo tempo, né? Então, o Círio hoje ele é organizado pela diretoria da festa do Círio, que organiza todas as procissões, que são um conjunto de procissões, e eles hoje estão fazendo um estudo técnico para avaliar como se daria o Círio esse ano, se esse Círio ele pode impor aí um risco muito grande ou um risco à saúde das pessoas, para efetivamente tomar uma decisão acerca. Então, ainda não houve manifestação oficial sobre o cancelamento ou alteração de data ou mesmo a confirmação do evento. Então, a gente está acompanhando, à disposição para contribuir, mas é uma decisão muito, muito difícil de se tomar, né?
seria comparar aí para o restante do país de cancelar o Natal, né? Então, o Réveillon, que tem aglomeração ali. O Réveillon. Eu acho que religiosamente, né, o Natal ele é bem significativo, as pessoas se congregam nas casas das famílias e tudo mais. Ele tem esse espírito para a gente de congregação e de fé. Mas tem a questão da aglomeração na rua, né? Que a gente teve a questão da aglomeração na rua, exatamente. A gente teve o exemplo de Fátima, que não teve esse ano a comemoração, foi virtual em Portugal. A gente teve o exemplo da Paixão de Cristo, que não foi celebrada em Pernambuco, foi adiada também. Então, você ainda não tem nenhuma posição, se vai ser adiado ou como vão ser as comemorações aí do Círio de Nazaré esse ano. Não, ainda não. O Círio ele ocorre no segundo domingo de outubro, então faltam aí ainda uns 3 meses, mais ou menos, para o Círio, um pouco menos. Então, a gente está aguardando e acompanhando aí esse movimento à disposição para contribuir. Joia. Obrigado, André. Rose, no Amazonas, os eventos populares. Olha, Festival de Parintins, último final de semana do mês de junho, teve que ser adiado, não teve jeito. Os bois, a diretoria dos Bois Caprichoso e Garantido anunciaram uma possível data de realização ainda esse ano, que seria 6, 7, 8 de novembro, mas o governo do estado está muito cauteloso nessa questão, porque Parintins depende, para organizar o festival, ela depende da estrutura do governo estadual, mas nós estamos, enquanto governo, muito cautelosos, e o governo só vai tomar uma decisão sobre essa questão do festival no momento em que os órgãos de segurança sanitária, os órgãos de saúde, carimbarem de que é seguro fazer o evento. Claro que, mesmo ele acontecendo, os órgãos dizendo que é seguro fazer o festival, vão ter algumas restrições, a gente vai... nós não devemos abrir para receber turistas de outras regiões, seria uma coisa mais... são 50 anos de festival folclórico oficial, então é muito difícil para o parintinense, é muito difícil para o artista viver sem esse festival, mas ele só irá acontecer se for seguro para a população e se for seguro para o turista que tem vontade de conhecer esse festival. Se não for seguro, fica para o ano que vem, para fazermos o maior festival de todos os tempos, se Deus quiser. Joia. Rosa e Maria Antônia, tem alguma notícia de eventos aí previstos para o estado de vocês? Agora, em julho, nós teríamos o Ciclo do Mar Abaixo, né? Que é uma dança específica aqui do estado, que já foi cancelado, né? Nesse período agora de julho, ele já foi cancelado. Em setembro, ainda não foi cancelado, mas em setembro a gente tem o Festival do Abacaxi, que é num dos municípios aqui próximo, né, no Porto Grande, que nós ainda não sabemos se ele haverá ou se vão cancelar. Mas o do Mar Abaixo, que seria agora dia 24 de julho, esse já foi cancelado. Certo. Maria Antônia, no Tocantins, como são as festas populares? Bom, a gente... tivemos aqui, agora em agosto, a gente tem o Festival do Divino Espírito Santo, que acontece em várias cidades do estado, mas a maior aí na atividade, que é o município que realiza, mas sempre o estado apoia. A gente ainda não tem decisão sobre isso, mas acreditamos que, pelo ritmo, acredito que não vai acontecer, né? E o principal movimento do turismo agora em julho que foi prejudicado é a nossa temporada de praia, né? Nós temos o Rio Araguaia e o Rio Tocantins. O Tocantins, o Rio Araguaia e o Tocantins é a segunda maior bacia hidrográfica do país, só perde para a Amazônia. Então, a gente teve esse prejuízo muito grande. É uma cultura local, todo mundo acampar na temporada de praia. Então, 3 meses de praia, junho, julho e agosto. Então, é o nosso verão, como disse, como acontece na região norte, né, André? Então, é isso. Exato. E a gente não tem um turismo muito voltado para eventos,
O maior é esse, como eu falei, festival religioso, que possivelmente não acontecerá. Certo. Uma das tendências para essa retomada, que a gente ainda não sabe quando vai ser exatamente, se a partir de setembro, se no final do ano, mas as pessoas estão ávidas por viajar, e elas vão buscar natureza, elas vão buscar o bem-estar, elas vão buscar viagens com um propósito, que são tendências que têm muito a ver com a região de vocês. Então, eu queria que vocês destacassem agora, para quem está assistindo a gente, que produtos nas regiões de vocês acreditam que vão sair na frente nessa retomada, que vocês recomendam para que todo brasileiro e estrangeiros visitem nessa retomada aí. Vamos começar com você, André. Maravilha. A gente aqui no coração da Amazônia, nossos quatro estados aqui, a gente é abençoado por uma natureza exuberante, né? E a quantidade de interações que o turista pode ter com a natureza aqui no Pará, especificamente, ela é quase que infinita, né? Aqui em Belém, a gente tem uma região de ilhas em que a pessoa sai de um ambiente urbano e em questão de minutos já está no meio da natureza e podendo desfrutar da culinária local, colher o açaí direto da árvore, processar e comer ali mesmo, que é aqui a ilha do Cumbu, especialmente, mas temos várias outras ilhas aqui, como Cotijuba, etc. Na ilha do Marajó, que fica a 2h30, 3 horas, dependendo da estação, de barco aqui de Belém, aí é uma paisagem completamente diferente, ele fica no delta do rio Amazonas, então é uma mistura entre o Atlântico e a floresta amazônica, que estão uma paisagem muito interessante e tem muitas atividades que o turista pode fazer lá, em contato com a natureza, em contato com as populações tradicionais que habitam lá há séculos. A gente tem também uma das praias de rio mais belas do mundo, em Alter do Chão, no oeste do estado, já quase na fronteira com o Amazonas. Lá em Alter do Chão também tem inúmeras praias no rio Tapajós e no rio Amazonas, onde as pessoas podem ter esse contato com a natureza, passeios pelas áreas de preservação ambiental da região. Então, realmente tem bastante coisa, isso fora aí outros municípios como Salinópolis, que é o principal balneário hoje aqui do nosso estado, onde as pessoas migram nessa época para buscar praia de água salgada. A região ali também do Araguaia e do Tocantins, do lado paraense, que tem uma série de praias onde as pessoas podem desfrutar desse contato com a natureza. Parauapebas, que também tem parques ambientais também lindíssimos, com vistas, cachoeiras, cavernas, etc. Então, aqui, a disponibilidade de produtos turísticos que já estão em comercialização para o turista ir lá e ter um contato autêntico com a natureza e com as pessoas que tradicionalmente se relacionam com a natureza, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de ter uma experiência transformadora é gigantesca. E aí o Pará está aguardando ansiosamente aí por esses turistas para a retomada dessas atividades turísticas aqui. Você falou de muitas ilhas, muitas praias fluviais, mas são lugares, é diferente do litoral do Nordeste, por exemplo, que é muito fácil de ser acessado, são lugares que a natureza é mais restritiva, vamos dizer assim. Como que os protocolos chegaram nesses lugares? Como que vocês prepararam esses lugares mais remotos, com uma estrutura menor, até vai ter menos aglomeração, que é uma coisa boa? Como é que vocês prepararam esses destinos para receber os turistas na retomada? Eles estão em processo de preparação, né? Esses protocolos eles estão sendo estruturados. O acesso ele não é tão complexo. Alter do Chão, por exemplo, é uma vila do município de Santarém. Santarém é a terceira maior cidade do estado, tem aeroporto, que é acessado aí por Belém, por Brasília, por Manaus. Tem muito turista do Amazonas que vai para Santarém. Então, ampla rede hoteleira, não é difícil
não é de difícil acesso. O Marajó também é de muito fácil acesso. Linhas diárias de barco saindo de Belém até o Marajó. E Salinópolis também, que eu mencionei, que tem as praias de água salgada, que a gente chama, são as praias do Oceano Atlântico. Também uma rede bem consolidada de hotéis, parque aquático. A região ali do Araguaia, próximo ao município de Marabá, que também é um polo industrial importante do Brasil. Também tem uma rede hoteleira bem estruturada. Então, esses destinos eles não são de difícil acesso. Eles estão todos próximos a algum aeroporto importante ou facilmente acessado dessas cidades com aeroportos. Então, já que você citou barcos e aeroportos, no Amazonas, a Rose falou que os barcos já estão liberados. No Pará, os passeios de barco já estão liberados e a malha aérea. Quando que ela está voltando aí? A gente vê que as companhias estão muito conservadoras aí na volta dos voos. Como é que está essa questão dos voos no Pará? A gente tem acompanhado aí e discutido diariamente aí com as companhias aéreas para que a gente foi mantida uma malha aérea mínima aí durante o período mais crítico da pandemia para a gente, e aos poucos a gente vão sendo disponibilizados mais voos. Na segunda-feira passada, a Voipes reiniciou um voo que é importante para a nossa aviação regional, que ele sai de Manaus, vai para Itaituba, que é uma cidade importante na região do Tapajós, depois vai para Altamira, que é uma outra cidade importante na região de Xingu, e aí chega em Belém e aí volta no sentido contrário. Então, essa aviação regional está sendo restabelecida já. Eu tive uma reunião com a Voipes na quinta-feira passada, acho que já passou uma semana, e para a gente discutir essa questão dessa malha aérea e a possibilidade de ampliação dela o quanto antes. E os barcos já estão liberados? O transporte fluvial e o transporte terrestre já foi liberado. Ok, obrigado, André. Como é que está no Amapá, Rosa? No Amapá, o nosso fluvial não está liberado, né? Só para carga de mercadoria, mas passageiro não está liberado. E o aéreo, a gente está com bem reduzido mesmo, com os voos bem reduzidos, mas com uma grande esperança de que isso se normalize até início de agosto, né? É nisso que a gente vem trabalhando, para que até início de agosto a gente consiga retomar com os voos e faça a liberação do fluvial, porque praticamente nós estamos ilhados, né, agora, porque aqui no Amapá você não tem via terrestre, né? Você só chega no Amapá ou de avião ou de barco. Então, hoje, nós só estamos trabalhando com a malha aérea. Que produtos que você recomendaria aí para essa retomada aí, que a gente sabe que vai ser mais para o final do ano? Olha, nós temos aqui um rio, nós somos banhados pelo rio Amazonas, né? Se você tiver a oportunidade de conhecer o estado do Amapá, você se encanta por uma vista maravilhosa que nós temos aqui no estado, né? Então, o que nós vamos trabalhar, né, que nós vamos trabalhar daqui para frente, é o trabalho do ecoturismo. É isso que vai ser trabalhado aqui, o ecoturismo, né? A pesca, né? Os quilombolas, nós temos aqui o curiaú, que nós temos ali uma conservação muito boa, né? Então, vai ser trabalhado essa parte. Stand-up está liberado, mergulho está liberado, porque são atividades que, dentro do selo do turismo, que nós estamos trabalhando aqui no estado, 15 pessoas. Então, mais de 15 pessoas, você não consegue fazer nenhuma dessas atividades. Então, a gente considera que é uma quantidade de pessoas mínimas, no qual não traz nenhum risco, nem para a pessoa que está fazendo, nem para o guia que está acompanhando, né? Então, nós estamos focando nisso, no ecoturismo no estado do Amapá. Joia. Rose, que produtos que você acha que vão sair na frente aí nessa retomada no Amazonas? Antes de falar de produtos, naturalmente, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso plano de retomada, que nós chamamos de Plano Amazonice.
Por que o Amazônice? Porque ele serve tanto para o nosso turismo interno, para você se inspirar e mergulhar na nossa natureza, na nossa cultura aqui, e remete também ao turista brasileiro e ao turista estrangeiro de que nós estamos no coração da floresta amazônica. Então, a gente quer, nesse plano, convidar o turista para vir mergulhar nesse universo. Então, a gente quer que ele venha se amazonizar aqui, que ele se amazonize. E esse plano, ele tem 3 pilares. O primeiro é na questão da promoção e marketing, que a gente vai focar exclusivamente na questão do marketing digital, e aí a gente tem uma campanha que deve ser lançada até meados de agosto, em todas as redes sociais, em todas as mídias sociais. O segundo pilar é na questão do ordenamento, a gente vai estar mais junto ao empresário, a nossa equipe vai ser dividida em vários setores, então a gente vai ter uma equipe que vai estar junto ao empresário, dando a informação de como ir buscar algum tipo de recurso nos bancos, tipo o Fungetur, por exemplo, se ele pode buscar o Fungetur aonde, o FAMP, e a outra equipe vai, junto aos empresários, fazer a questão de orientação de como receber o turista com segurança, de fazer a fiscalização se esses empreendimentos estão adequados na questão da segurança sanitária. E o terceiro pilar é na questão da infraestrutura. Nós vamos aproveitar esse período em que, até final do ano, para cuidar da infraestrutura da cidade. Por exemplo, em Manaus, a gente deve, em outubro, inaugurar a segunda fase do centro de convenções. São mais 9.000 metros quadrados de um espaço para feiras e eventos. Nós estamos cuidando de uma infraestrutura para 4 comunidades indígenas no entorno de Manaus, aqui, que recebe já esse turista. Então, estamos cuidando dessa parte. Nós estamos cuidando da infraestrutura em Parintins também, que todo ano recebe na temporada de cruzeiros, aí, que vai de novembro a abril, maio, recebe em torno de 15, 16 navios. Então, a gente vai aproveitar esse tempo para melhorar essa infraestrutura, para quando esse turista voltar a vir ao Amazonas, ele vai estar melhor estruturado para receber esse turista. Então, o segundo semestre para a gente aqui no estado, ele é marcado por duas temporadas que são muito importantes. Uma é a temporada de pesca, que começa agora final de agosto, início de setembro, e graças a Deus a gente tem conversado com os empresários e apesar da busca do turismo internacional, que é muito forte, da pesca desportiva, mas o turista nacional ele tem buscado muito a pesca desportiva. Claro que existe uma queda, ninguém vai maquiar números aqui, dizer que não fomos impactados, é claro que fomos, mas a gente não perde a esperança e o nosso empresário aqui tem nos dado feedback de que existe uma procura pela pesca desportiva que deve durar até janeiro, fevereiro. Então, e temos também, nesse segundo semestre, a temporada de cruzeiros. Até o presente momento, até esta data,
nós não tivemos a confirmação de nenhum cancelamento de navios que devemos receber a partir de novembro. Mas também as operadoras dizem, olha, eles não foram cancelados, mas também não estão confirmados. Então, nós estamos nos preparando para receber esses cruzeiros. É claro que da melhor forma possível, dando segurança, recebendo esse turista no porto, a cidade limpa, segura, junto com todos os nossos parceiros. Mas é importante frisar que nós, os estados que fazem parte da Amazônia, nós oferecemos um turismo que não oferece grandes riscos, porque não é um turismo de massa. Então, quando você vai pescar, você vai com um grupo muito pequeno, muito reduzido. Quando você vai para os hotéis de floresta, que é muito forte aqui no nosso estado, são hotéis pequenos, com poucas unidades habitacionais. Quando você vai para Presidente Figueiredo aqui, para as cachoeiras, não tem grandes multidões, então é um turismo mais seguro, esse turismo de natureza que a gente tem aqui na nossa região amazônica. E, além de tudo isso, nosso empresário, junto conosco aqui, estamos nos preparando para que o turista que vem aqui, ele possa ser recebido com segurança e, o mais importante, a nossa população também, ela poder receber esse turista e também se sentir segura. A gente só vai começar a receber o turista quando for seguro, primeiro para a nossa população, porque só vai ser bom para o turista se for bom para nós amazonenses, para nós amazônidas. Joia, Rose, tem várias dúvidas aqui do que você falou. Com relação à campanha que você falou, você acha que pode prejudicar o fato do Amazonas ter tido uma imagem muito negativa no começo da crise, com imagens dramáticas passando nos noticiários todos os dias? Você acha que isso ficou na cabeça do turista, ou quando você começar essa campanha mostrando que está tudo pronto para recebê-lo de volta, isso vai ser dirimido aí? Foi muito ruim. A gente sabe que o nosso destino aqui, que o Amazonas, ficou muito na mídia dessa forma muito negativa. Mas a gente não pode, por conta disso, ficar desesperado e dizer, cara, a minha imagem ficou arranhada. A gente precisa trabalhar para que essa imagem seja retomada, porque o nosso estado está aqui, está lindo, e é um dos estados hoje que conseguiu sair dessa crise toda da pandemia de uma forma muito mais rápida, tanto que, por exemplo, os nossos números aqui, os nossos ciclos de abertura, nós não tivemos em nenhum momento que retroceder nas decisões, e a gente continua melhorando. A pandemia aqui, eu não vou ser leviana de dizer que está no final, que está acabando, que já acabou, mas ela está muito controlada e os nossos números só vêm caindo diariamente. Então, é nosso papel, enquanto órgão oficial de turismo, nós que cuidamos da imagem do nosso estado, colocar essa campanha no ar e dizer, olha, nós superamos e aqui está o nosso estado lindo e de braços abertos para te receber. É nosso papel fazer isso. Joia. Tem 3 perguntas rapidinho aqui para você, Rosa. A Franciele Aires quer saber se o plano Amazônice inclui capacitação para o trade. Inclui, quando eu falei que são 3 pilares, a questão do ordenamento, a gente está pensando na capacitação, a gente tem uma equipe aqui que cuida com muito carinho desses empresários, o pessoal já conhece um pouco a nossa equipe aqui, então a gente vai fazer capacitação também, e já começamos, quando nós disponibilizamos
esses 7 protocolos de biossegurança que foram disponibilizados e a gente já está na fase de mandar para todos os municípios, por exemplo, eles impressos, para que cada empreendedor lá tenha o seu protocolo impresso lá, para que ele possa olhar e saber e ver e cuidar para que ele seja implementado da forma correta. Certo. Os hotéis de selva, de floresta, já estão reabertos? Já, a maioria dos hotéis já estão, as nossas unidades de conservação ainda estão fechadas. Hoje, o turismo aqui, por exemplo, é um turismo de contemplação, por exemplo, você consegue ir ao encontro das águas, consegue ver as Vitórias Régias, é um turismo de contemplação, mas aqueles hotéis de floresta que estão fora das unidades de conservação, eles já estão abertos. E as nossas unidades devem abrir, no máximo, a gente tem conversado aí com a Secretaria de Meio Ambiente, então, lá pelo dia 15 de agosto, mais ou menos, é o que a gente está prevendo. Certo. Mais 2 perguntas rapidinhas, Rose. Está chegando pergunta para você. Voo internacional. Tem previsão de retomada? A nossa conversa com o pessoal da American Airlines é que o voo de Miami, da American, retorne em outubro. Nós temos o voo da Gol também, Gol e TAM. Eles estão estudando aí como a nossa... Nós estamos proibidos, a fronteira americana está fechada para brasileiro. Na hora que isso retomar, aí a gente consegue dar uma resposta mais efetiva. Mas a gente tem conversado com todas as companhias aéreas e vale ressaltar que o governo do estado aqui vai emitir me deu um branco agora, sobre a questão das companhias aéreas. Nós vamos abrir mão para todas as companhias aéreas de que eles cumpram a malha aérea que é obrigatória na questão do incentivo que nós damos aqui para as companhias. Então, até dezembro, todas as companhias aéreas estão isentas de cumprir com as contrapartidas. Exatamente. E isso foi uma conversa que nós tivemos com todas as companhias, que não adianta a gente colocar a corda no pescoço delas, porque a gente sabe como é que está essa questão, e é nosso papel enquanto governo do Estado, enquanto o órgão que cuida da questão do turismo, de fazer essa ponte, fazer essa interligação e dar essa oportunidade para que eles continuem tendo incentivo, para que no momento adequado eles possam retornar com todas as contrapartidas. Antes de passar para os outros, prometo que é a última para você nessa rodada. Você falou da questão indígena e a gente sabe que o povo indígena é um dos mais vulneráveis aí com relação à pandemia. Como é que está o trabalho com os povos indígenas no Amazonas, principalmente aqueles que recebem turistas, que têm alguma ligação com a atividade turística? Olha, nós, enquanto órgão oficial de turismo, a gente está cuidando muito, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Ontem mesmo, eu vou contar esse caso aqui, porque eu recebi um áudio de um chefe indígena que recebe turistas, dessas comunidades aqui próximas de Manaus. Eles próprios, é incrível, como eles criaram os seus protocolos para receber o turista, porque eles vivem disso. Foi um apelo que ele estava fazendo, dizendo que eles já queriam receber os turistas e que eles tinham vários passos de como receber esse turista para proteger tanto o seu povo quanto o turista que vai chegar lá. Ainda não está aberto. A gente só vai abrir a partir do momento em que for seguro, e aí a gente deve estar, a gente estima que seja em agosto, mas eles precisam, são comunidades indígenas que vivem de turismo, e eles precisam desse turista lá. E como é incrível
incrível como eles têm muita consciência dessa questão da pandemia. E aqui no Amazonas, por exemplo, o governo do estado criou um hospital de campanha exclusivo para receber indígenas doentes. Ele ainda está em funcionamento, e nós temos comunidades aqui, São Gabriel da Cachoeira, principalmente Santa Isabel, são municípios com grande quantidade, a população é praticamente toda indígena, foi muito impactada, mas, como eu falei, no estado inteiro nós já estamos com essa questão mais ou menos controlada. E, claro, na hora que a gente tem um hospital de campanha aqui, que recebe esse indígena, a gente consegue cuidar da saúde deles da melhor forma. Obrigado, Rose. Maria Antônia, tem uma pergunta do André Luiz, que o governo havia anunciado que o Parque Estadual do Jalapão ia abrir em 5 de agosto. Confirma essa data? Não, a gente está com os protocolos prontos, mas o governador, junto com o comitê de crise, só abrirá o parque assim que possível, assim que tiver medidas seguras, assim que a curva baixar. É uma decisão muito estratégica a ser tomada. Essa data ainda não é confirmada. Certo. André, tem uma pergunta para você do Augusto Cavalcante, se as viagens de lanchas rápidas para o Soure já estão funcionando. Já está liberado, né? Eu acho que elas já reiniciaram, mas eu posso confirmar. Já está autorizado, já pode fazer esse deslocamento. Essa região ocidental do Marajó, ela se insere na mesma região de saúde de Belém. Então, esse deslocamento dentro da mesma região de saúde, ele também é permitido, e ele se encontra já numa situação de risco médio, né? Então, já tá permitida. Eu só preciso confirmar se já voltaram à operação exatamente. André, semana passada eu tive aqui virtualmente com o secretário do Maranhão, né, o Catulé, e ele falou que está trabalhando com vocês, Amazonas, Pará, uma rota amazônica. Vai sair do papel essa rota amazônica? Vocês vão trabalhar juntos, tanto com o Maranhão quanto vocês entre si? A gente vai ter essa maior facilidade de fazer essa rota e visitar todos vocês em uma viagem só? Sim, essa é uma coisa que, especialmente aí, eu, Catulé e Rosilene estamos trabalhando desde o primeiro semestre do ano passado. A gente já alinhou bastante coisa. O lançamento estava previsto para ser em abril desse ano. A gente deu uma segurada por conta da pandemia. A gente está aguardando aí o melhor momento para a gente retomar essa questão e fazer um grande lançamento. A ideia aqui é reunir em um roteiro os principais pontos turísticos aí da nossa região, voltado principalmente para o turismo de longa duração. Então, a região sul do país, para a gente já é um turismo de longa duração, mas mercado americano, mercado europeu, para que aí num período de 9, 12 ou 15 dias, o turista possa ver assim como se fossem os highlights da região. E aí, essa numa primeira fase, o plano está estruturado em 3 fases. Nas fases seguintes, a gente vai buscar a integração com outros estados, aí o Tocantins, o Amapá, entre outros estados da região amazônica. Isso já está previsto, e a gente imaginou que, dessa forma faseada, a gente consegue lançar um projeto de uma maneira mais rápida, e aí costurando com os demais estados a ampliação numa segunda fase desses projetos. A gente tem aí regiões, o estado do Pará no meio, né, dos 2 estados, mas regiões que se integram muito com o Maranhão, em ações de turismo que já existem, operações de turismo que já existem, entre Belém e Maranhão, aí percorrendo as principais praias da região, municípios históricos, e um fluxo que também já existe entre Pará e Amazonas para o turismo náutico,
muitas pessoas, muitas operações de turismo náutico nessa região ali entre Santarém e Parintins, especificamente. Com relação ao Amapá, por exemplo, existem municípios do Pará que são mais acessados por Macapá do que por Belém, e aí essa integração ela acaba já sendo natural para acessar turisticamente alguns destinos do estado do Pará. É mais fácil ir por Macapá do que por Belém. Então, a gente entende que juntos nós somos muito mais competitivos e nós conseguimos colocar um produto de qualidade, de alta qualidade, alta competitividade nas prateleiras internacionais e aí do sul do país. Pois é, competitividade para o brasileiro. Você acha que vai ter que muita gente fala que é caro ir para o norte, principalmente por causa do aéreo? Sim, a questão do custo é algo que que está no nosso planejamento buscar uma redução, está no nosso planejamento também aí articular com as companhias aéreas a melhor rota aérea para fazer esse roteiro entre as cidades principais do roteiro. Então, a gente já sentou aí com algumas companhias aéreas para conversar sobre o assunto, manifestar o interesse e aí estruturar operações aéreas que se amoldem nesse roteiro. Realmente, como é um roteiro de deslocamento aéreo, é um roteiro que ele vai ter um valor um pouco maior, né? Mas só que aí é a questão da gente identificar o público-alvo e dirigir a promoção a esse público-alvo. Certo. Vocês falaram de muitos produtos que não são tão conhecidos do agente de viagens, né? Tem gente que fala que o estrangeiro conhece a Amazônia melhor do que o brasileiro. Onde que o agente de viagens pode se capacitar? O agente de viagens aqui do Sul, do Sudeste, do Nordeste, pode se capacitar sobre vocês. O site de vocês tem esses produtos? Vocês vão programar webinars, palestras? Como que o agente de viagens pode se capacitar? Queria que cada um de vocês falasse do site de vocês, de que ferramentas que vocês têm para o agente de viagens aprender mais e saber vender a região de vocês. Vamos começar com a Amapá. Rosa, com você. Nós vamos trabalhar a questão do webinário, porque nós sabemos que o turista internacional realmente é isso, ele vem procurar o Amazonas, né? Então, nessa época nessa pós-pandemia, né? Esse novo momento que o Brasil e o mundo está passando, né? Nós sabemos que hoje a estratégia ela vai ter que mudar. Olha como nós estamos trabalhando aqui, né? Uma ferramenta totalmente diferente, né? No qual nós nunca esperávamos, pelo menos nós secretários estávamos reunidos, pelo menos de 2 em 2 meses a gente tinha um evento, estava todo mundo junto, e praticamente esse ano, provavelmente, a gente não se reúna, a gente não tenha mais feira, né? Então, é dessa forma, né? As agências, através das agências, para fazer essa divulgação, esse trabalho vai ter que se dar sim. Certo. Rosa, também uma das tendências que as pesquisas apontam, esse novo turista, ele vai querer também fazer, tem a questão da natureza, tem o luxo, tem a viagem em família, mas tem a viagem com propósito também. Sustentabilidade também é um tema muito importante. O Amapá tem produtos para quem quer uma viagem que ensine algo para ele, que faça ele contribuir de alguma forma com o destino, com a comunidade? Sim, nós temos aqui vários municípios, né, que o turista pode chegar no estado, né, e já ir direto naquele município ali e extrair dali as coisas que aqueles municípios têm que você não encontra em outro lugar, né? Nós temos sim. Certo. Rose, como é que é essa questão para você aí da capacitação da agente de viagens? Você tem um site pronto com todos esses produtos, essas rotas, ou você vai lançar algo? Como que o agente de viagem pode se capacitar em relação ao Amazonas e seus produtos? Agora, final de julho, início de agosto, a gente vai lançar um site novíssimo em folha, super atual, uma linguagem super moderna. Ontem a gente estava tendo a reunião aqui para fazer os últimos ajustes nesse site, e é incrível como durante
durante essa pandemia, nós fomos procurados por operadoras internacionais solicitando a capacitação. Nós fizemos várias capacitações durante esse período aí que nós estivemos em isolamento social. A nossa equipe de marketing está muito preparada, muito afinada, e nós devemos participar de várias capacitações aí, em forma de webinars. Nós vamos participar, inclusive, de um evento que aconteceria presencial e que acabou que quem tinha fechado esses eventos para participar presencialmente, nós ganhamos para participar deles de forma virtual. Então, é uma ferramenta que, se bem utilizada, é barato e tem um resultado muito positivo. Dessas capacitações que nós temos feito com operadores internacionais, o resultado é muito bom. É muito bom. Eu até fiquei meio... Nós tínhamos um voo direto para Buenos Aires daqui, e o voo ele foi cancelado porque ele não conseguia se pagar. O argentino, ele não tem essa característica de buscar turismo de natureza. E aí, para nossa surpresa, uma das maiores operadoras argentinas nos buscou para fazer a capacitação com os seus agentes de viagem, para você ter uma ideia de como essa pandemia vai fazer com que o turista, com que o agente olhe de forma diferente para cada produto. A gente consegue enxergar assim, que essa pandemia vai ser boa para a gente, para nós que temos esse turismo de natureza, esse turismo mais, que não é esse turismo de massa. A gente precisa ter boas estratégias e fazer desse limão uma limonada. É a forma que nós pensamos. Joia. Maria Antônia, como é que é essa questão da capacitação do trade aí no Tocantins? Bom, rapidinho vou falar também dos nossos principais produtos. A Amazônia parece tudo igual, mas não, tem muitas diferenças. E nesses trabalhos aí conjunto que o André falou, o turista tem a oportunidade de conhecer a região norte, perpassando aí por vários estados e conhecendo produtos totalmente diferentes. Nós temos a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal, riquíssima em diversidade. Lá habitam várias etnias indígenas e, nesse momento, não podemos ir até lá. Mas aguardem que, assim que tudo isso passar, o turista vai ter a oportunidade de conhecer a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo. No Jalapão também temos produtos de experiência. O Jalapão tem as comunidades quilombolas, que o turista tem a oportunidade de vivenciar essa experiência, que é para além de ter atrativos naturais. O estado é dividido em 7 regiões turísticas. A gente tem Ilha do Bananal, a gente tem o Jalapão, Serra Gerais, Bico do Papagaio, Vale dos Grandes Rios. A gente tem várias regiões com produtos diferentes, produtos similares também. E essa gente aqui que é hospitaleira e saber receber. Estamos, sim, nos organizando para poder ter esse contato direto e capacitação com os agentes. Nós estamos preparando também um site que vai sair em breve para ter esse link direto e poder preparar esse trade para nos visitar, para vender nossos produtos. O nosso plano de retomada também tem os mesmos pilares aí de capacitação, de uma promoção diferenciada, e principalmente a questão do ordenamento. O nosso turismo está sendo todo preparado para obedecer às capacidades de carga dos atrativos, porque nós temos o nosso turismo aí todo principal, os nossos principais polos fortemente ligados às unidades de conservação. Trabalhamos de forma muito conjunta com o órgão ambiental, o Naturatins, que é o órgão que gera essas unidades, mas a parte de turismo é dividida as responsabilidades com o órgão, na Agência de Turismo e Cultura do Estado. O nosso órgão ele é turismo, cultura e economia criativa, e aí a gente faz um trabalho muito amarrado com a questão cultural. Então, nós estamos nesse planejamento de retomada
sim, com planejamento estratégico, de retomada, sim, aos poucos, mas com uma preparação suficiente para que quem for vender qualquer produto turístico do estado do Tocantins, ele vai estar vendendo produtos diferentes, produtos que o turista vai se sentir seguro. Os nossos protocolos também vai receber um selo, quem for capacitado, vai receber o selo TO Seguro, né? E estamos aí com a campanha, com estratégias para o turismo interno, que é o Descubra Tocantins, também Descubra Tocantins para o turismo externo, que vai estar dentro desse site que a gente está organizando. Então, turista, logo que passar tudo isso, venha para a Amazônia, Tocantins, Pará, Amapá, vários outros estados vão estar aí, com certeza, preparados para roteiros integrados, para roteiros individualizados, roteiros de curto prazo, roteiros de longo prazo, e com experiências fantásticas. A gente também tem chamado esse turista que é esse reposicionamento que a gente quer. A gente não quer aquele turista que vem degradar, a gente quer o turista que vem respeitar a cultura local, que vem respeitar essa capacidade de carga. É esse turista que a gente quer atrair, que vai deixar renda. Mas eu sempre falo a mesma frase que a nossa colega do Amazonas falou. Primeiro tem que ser bom para quem mora lá, para depois ser bom para o turista. Eu aprendi isso logo que eu comecei a trabalhar no turismo, e eu sempre repito isso. Acho fantástico esse respeito ter essa diversidade cultural local. Certo, obrigado, Maria Antônia. André, como que vai ser a capacitação dos produtos do Pará? Nós temos as redes sociais, né, que já podem ser acessadas, é o Visit Pará, o site Visit Pará também, já tem algumas informações sobre os produtos, sobre o destino, e a gente está aí num processo de reestruturação completa desse site. É um processo que já está em andamento, a gente espera poder lançar ele completamente formulado o quanto antes. E a questão dos webinários é algo que a nossa equipe já está planejando e que a gente espera poder colocar aí à disposição das agências e das operadoras nacionais o quanto antes. A gente não lançou isso antes porque a gente achava que não era o momento adequado ainda, por conta da pandemia, que a gente deveria aguardar um pouquinho mais para lançar isso, mas já está em fase de planejamento, a gente deve lançar o quanto antes, aí, agosto, setembro. A região está preparada para o turismo de luxo, por exemplo? Quem tem produto de luxo aí pronto para receber esse turista que vai querer viajar logo na sequência? Diga, Rose. Rose levantou a mão primeiro, André. Tudo bem. Nós temos ano passado a gente o Brasil conseguiu uma conquista, e para a gente aqui da região norte foi muito importante, que foi a questão da qualificação do barco-hotel. Nós temos alguns barcos hotéis aqui que são produtos de altíssima qualidade, e que oferece esse turismo de assim, luxo. Eu fico meio assim, mas é um turismo de altíssima qualidade e que a gente está acostumado a receber aqui grandes celebridades que a gente nem sabe que teve por aqui, mas ficou hospedado nesses barcos aí durante uma semana. Nós temos hotéis de floresta de alto luxo aqui. Eu acho que o André teve a oportunidade de conhecer lá em Novairão um produto nosso que é maravilhoso, e não é só ele. Dentro do Parque Nacional de Anavilhanas, nós temos alguns hotéis de muita qualidade. Então, aquele turista que está disposto a pagar um pouco mais, mas para ter um conforto e ter um produto de qualidade e exclusivo, ele pode vir sim aqui para o Amazonas, que ele tem muita coisa para conhecer aqui. André, quer complementar? Primeiro, elogiar aí os empresários e o trabalho desenvolvido no Amazonas. Eu já tive aí o privilégio de poder
desfrutar de alguns produtos e serviços de luxo lá, e realmente são extraordinários. Aqui no Pará nós também temos disponíveis produtos dessa natureza, tanto na região de Alter do Chão, quanto aqui em Belém, quanto em Salinas. Produtos dirigidos efetivamente para esse consumidor que pode pagar mais para ter um serviço mais exclusivo e de altíssima qualidade, com uma gastronomia requintada e com a disponibilidade aí de passeios e hospedagem requintados. Depois da pandemia, o luxo vai estar cada vez mais voltado à experiência, né? A esse novo desejo do turista aí. Com certeza, toda a região norte aí tem grandes experiências. Bom, a gente chegou ao final, então, da nossa live. Alguém quer dar algum recado final, alguma consideração final? Essa é a hora. Eu queria agradecer essa oportunidade de ouro da gente poder conversar com os nossos colegas da região norte aqui, da região amazônica, agradecer ao Panrotas por essa grande oportunidade e dizer que cada um de nós aqui, eu tenho certeza, aprendemos muito com tudo isso que nós estamos passando e que eu quero deixar aqui uma mensagem de otimismo para os empresários. Eu sei o quanto o empresário do mundo inteiro, não é só do Brasil, não é só do Amazonas, não é só do Pará, ele tem sofrido a questão com a pandemia. É o mundo inteiro, mas que a gente não pode baixar a cabeça e que a gente precisa trabalhar para retomar o turismo e oferecer o melhor para todo mundo que está doido para viajar, que está doido para respirar novos ares. E eu quero convidar você que está nos assistindo aí, que venha conhecer os nossos produtos aqui você vai estar seguro, vai estar com uma floresta exuberante aí à sua disposição, vai poder pescar um tucunaré bem brigador aí, que vai te dar aquela emoção maravilhosa. Então, vem aproveitar e nos conhecer aqui quando for o momento certo e quando for seguro. Joia. Maria Antônia. Também fazer um apelo aos turistas, aguarde só mais um pouquinho, né? Deixa tudo isso passar, vamos estar aqui de braços abertos. E tem muito tucunaré no Tocantins também. Temos mais de 800 lagos, entre os naturais e os artificiais. Tem muita riqueza de biodiversidade. A gente está no centro do país com esse encontro de é uma área de ecotonal, né? Que é um encontro de biomas, Amazônia, Cerrado, o Jalapão ali com a Caatinga, a região do Cantão com a Amazônia propriamente dita. Então, essa diversidade, essa sociobiodiversidade aumenta o potencial turístico do estado de Tocantins. Então, é isso, agradecer a Panrotas em nome do secretário Tom Lira e dizer que Tocantins está aí. Vamos juntos vencer essa, não está sendo fácil mesmo para ninguém, nem para a sociedade em geral, nem para os governos, nem para os empresários. Mas também é uma mensagem de otimismo, vamos passar por isso e vamos ficar mais fortes, com certeza. E o turismo vai voltar com força para gerar renda para as comunidades, para gerar renda para o empresariado. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Maria Antônia. Rosa, suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer pelo convite, né? A honra de estar aqui juntamente com os demais colegas, né? Agradecer a Panrotas pelo convite que nos foi feito, né? E deixar aqui um recado para que o turista não nos deixe de nos visitar. Nós temos aqui uma culinária vasta, né? Assim como no Amazonas, no Pará, mas nós temos um peixe também maravilhoso, um camarão, uma vista aqui formidável. Então, o Amapá está pronto para receber o turista. Nós temos aqui, agora em setembro, não sei se vai ter, mas nós temos o Monumento Marco Zero, no qual nós temos um evento belíssimo, né? Que divide o hemisfério norte do hemisfério sul. Então, o Amapá está aqui e aguardando, com todos os protocolos do turismo, com todos os protocolos que o Ministério da Saúde está mandando a gente fazer, nós estamos fazendo e temos certeza que não retrocederemos aos decretos do nosso governador e do nosso prefeito. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rosa. André?
Bem, agradecer a Panrotas ao convite, a oportunidade de estar aqui conversando com todos sobre o turismo aqui no nosso estado, a honra de poder dividir esse espaço com as colegas dos outros estados, falar para elas que a nossa parceria ela continua aí e a nossa intenção é que a gente possa reforçá-la cada vez mais, para a gente trabalhar em conjunto e reforçando aí que juntos nós somos muito mais fortes, muito mais competitivos. Falar para todos que estão assistindo que o Pará está de braços abertos aqui para recebê-los muito bem, com produtos de qualidade e com experiências transformadoras. Só aguardar realmente o momento adequado para isso, com muita segurança para todos os envolvidos. Assegurar que o governo do estado está fazendo tudo o que pode para que a gente possa superar esse momento de pandemia o quanto antes, com muita cautela, muita responsabilidade, salvaguardando a saúde da população local e dos turistas que estão aqui no nosso estado e que virão no nosso estado no melhor momento. Muito obrigado a todos. A Secretaria de Turismo do Estado do Pará está sempre de portas abertas para contribuições, para críticas. Podem entrar em contato que a gente conversa e trabalha em conjunto para melhorar o turismo aqui no estado, na região amazônica e no nosso Brasil. Obrigado, pessoal. Joia, eu acho que todo mundo aqui ficou com vontade de, assim que possível, fazer essa rota amazônica. O agente de viagem precisa se capacitar mais sobre esses produtos e o brasileiro descobrir mais essa região. Então, eu queria agradecer a André, Rosa, Maria Antônia, Rose, obrigado, Imaginadora, R1, obrigado a vocês que assistiram. Semana que vem a gente volta com mais secretários de turismo de outra região do Brasil. Tchau, gente. Bom final de semana aí para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.